aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Hoje a gente vai falar aí do Campos Salles, que vai ser o quarto presidente do Brasil e o segundo presidente aí das oligarquias, né? Presidente civil do Brasil, certo? Então a gente vai falar hoje como é que foi o seu governo, as questões econômicas, as questões políticas, dando segmento aí às nossas aulas aí de história do Brasil, falando aqui praticamente de todos os presidentes do Brasil com detalhes para vocês, certo? Então vocês já sabem, já se inscreve no canal e curte esse vídeo. Vamos tentar chegar esse canal aí a 300 mil inscritos, quem sabe, né? Estamos aí nessa meta aí, tem vídeo de história do Brasil, história geral, filosofia, sociologia, história da arte, um monte de coisa que chega, né? Então vamos lá, gente, passados os recados aqui. Campos Salles, Manuel Ferraz de Campos Salles, antes de ser presidente do Brasil, já tinha sido presidente do estado de São Paulo, como eu já falei para vocês, ele tinha sido o terceiro presidente do estado de São Paulo. Como eu já falei para vocês, não se chamava governador de estado, e sim presidente de estado. O nome governador passou a ser a partir de Vargas, tá? E depois foi eleito com mais de 400 mil votos, tem gente batendo aí fora aí, uns pregos, sei lá o quê, mais de 400 mil votos como presidente do Brasil aí, né? Depois do governo do Prudente de Moraes, que a gente já falou na aula passada. E ele venceu então as eleições, ele teve mais de 400 mil votos, e o segundo colocado, Lauro José, ele teve menos de 40 mil votos. Então veio com muita força aí o Campos Salles, sendo eleito com apoio das oligarquias paulistas, com apoio do Partido Republicano Paulista. E o governo dele vai ser um governo bem interessante para a gente falar aqui sobre questão econômica e sobre questão política. A começar que eu falo para vocês, ele era paulista de Campinas. Isso poderia ser só um fato, mas Campinas era um importante polo cafeicultor. Isso faz muita diferença para um governante. É onde você tinha grande parte dos barões do café, essa oligarquia cafeicultora no Brasil. Então, a sua origem é muito importante para entender o que ele vai fazer no seu próprio governo. Agora, o Campos Salles, ele herdou um Brasil em crise econômica. Tá, é muito difícil a gente falar um presidente que não herdou um Brasil em crise econômica. O Campos Salles herdou, que vem lá na verdade, se a gente for parar para pensar, vem desde os tempos da colônia, mas num passado mais recente, vem desde a política do encilhamento, lá do Marechal Deodoro da Fonseca. E se vocês lembrarem, na aula passada, eu falei para vocês que o presidente Prudente de Moraes, ele tinha feito um acordo com os banqueiros ingleses ao qual o Brasil devia, que era o Funding Loan, né, que seria um novo acordo com esses banqueiros ingleses, e esse acordo vai ser colocado em prática, tá? Essa negociação vai continuar e vai ser colocada em prática no governo do Campos Salles. Como assim? O Brasil está bem endividado com os banqueiros ingleses já há muito tempo, e é no governo do Campos Salles que essa dívida ela começa a ser mexida, certo? Como? O Brasil consegue, para poder pagar várias outras dívidas, ter um pouquinho mais de tranquilidade financeira, o Brasil consegue aí um novo empréstimo com os banqueiros ingleses, dentro do governo do Campos Salles. Esse novo empréstimo de 10 mil libras esterlinas, que era muito para a época, tá? E também o Campos Salles ele consegue a suspensão da dívida com os banqueiros ingleses. Além de um novo empréstimo, ele consegue a suspensão por 13 anos. Então, durante os próximos 13 anos, o Brasil não vai pagar ainda essa dívida especificamente. Tem outras dívidas, tá? Não significa que ele não vai pagar nada. Mas as dívidas específicas com esses banqueiros ingleses. Então, essas dívidas elas seriam pagas, começariam a ser pagas assim que o Brasil se organizasse melhor, tá? Lá em 1911, 13 anos então de suspensão dessa dívida. Mas os banqueiros ingleses não ganhariam nada com isso? Lógico que eles ganhariam, certo? Por quê? Ao mesmo tempo, dois polos econômicos do Brasil seriam hipotecados, tá? Temporariamente, como garantia para os banqueiros ingleses. Então, o Porto do Rio de Janeiro e o Porto de Santos, que são dois locais onde o Brasil exportava café. Então, todas as taxas, as alfândegas do Porto de Santos e a alfândega do Porto do Rio de Janeiro estariam nas mãos dos ingleses durante esse período, tá, até o Brasil pagar essas dívidas, certo? Então, para quem acha, então o Brasil tapeou os ingleses. Não, os ingleses estão ganhando muito em cima disso porque eles estão agora com domínio dos principais portos, dos principais pontos econômicos de fluxo de café do Brasil. E através do ministro da Fazenda do Campos Salles, que era um cara chamado Joaquim Murtinho, tá, a gente vai
tentar ainda equilibrar, né, acabar com gastos excessivos. Então o que aconteceu aí com Joaquim Murtinho, que era o ministro da Fazenda do Campos Salles? Ele vai começar a pegar, né, ele vai começar a recolher moedas que estão além do lastro no Brasil e promover a queima de moedas que estão em excesso. Se vocês lembrarem, lá no encilhamento foi emitido papel moeda a rodo no Brasil, certo? Sem lastro. Então agora eles estão recolhendo e estão promovendo a queima. Além do que, cortar gastos. Demitir funcionários públicos era uma atitude que foi acontecendo dentro do governo do Campos Salles. Além de demitir funcionários, parar obras públicas para evitar gastos. O Brasil conseguiu ter uma política para equilibrar a balança no governo do Campos Salles. Isso é importante que vocês saibam. Mas a crise, ela é muito mais do que econômica agora. Essa crise, ela é uma crise social. Por quê? Porque faltou emprego, parou a pequena indústria brasileira, porque a gente cortou gasto. O que mais que vai acontecer? Os trabalhadores, a classe trabalhadora vai sair prejudicada, porque ela não vai ter a estrutura para poder sobreviver, a estrutura necessária, e vai ter falta de emprego. Então, por mais que, é uma coisa que eu sempre falo aqui, às vezes equilibrar a balança comercial, equilibrar a balança econômica, não significa que você vai ter um avanço social, sendo que a distribuição de renda, ela ainda fica bem restrita, centralizada. É isso que está acontecendo dentro do governo do Campos Salles. Uma coisa é você ter uma economia agora que está sendo equilibrada, mas equilibrada no ponto de vista de quem? Ou para quem? Sendo que a classe trabalhadora vai sofrer bastante. Agora, o que o Campos Salles é bem lembrado mesmo é no campo político, porque ele é o presidente que inaugurou o que a gente vai chamar, que vocês precisam saber muito, porque é muito cobrado. É a parte mais cobrada de tudo que a gente já falou até agora de República Velha, que é a política dos governadores, tá? O que é isso? Vai ser um acordo que o governo vai fazer, que o Campos Salles vai fazer com coronéis, né, a elite agrária, a oligarquia, também com os presidentes de estados, né, que vocês podem chamar de governadores, mas na época se chamava presidente de estado, e de vários estados brasileiros, que serão liderados pelas duas principais forças econômicas do Brasil, São Paulo e Minas Gerais. Essa política dos governadores vai ser uma política que eu costumo brincar, dizer que é uma política de panelinha, que é uma política de ajuda entre o presidente do Brasil, presidente dos estados e oligarquia, os cafeicultores principalmente, né, os coronéis. Então, a maior parte da população brasileira estava localizada na zona rural. Na zona rural. A maior parte da população brasileira era formada por trabalhadores das fazendas, trabalhadores que pertenciam aí, que tinham uma questão de apadrinhamento das oligarquias agrárias brasileiras, certo? Então a maior parte dos eleitores, se vocês lembrarem, pela Constituição de 1891, o voto era aberto, era justamente para a oligarquia controlar o voto dos seus trabalhadores, certo? Eles poderiam votar em quem quisessem, mas isso poderia custar o seu emprego, poderia até custar a sua vida, né? Então, essa oligarquia colocava os seus trabalhadores para elegerem deputados, senadores, mas principalmente presidentes de estados e presidente do Brasil. Em troca, o presidente do Brasil contribui nessa aliança com o presidente do estado, que contribui com as oligarquias. O que eu estou querendo dizer? É uma panelinha. Você elege o presidente do estado, o presidente do Brasil, ele ajuda o presidente do estado, que ajuda a oligarquia. O povo está excluído. Essa é a questão. O povo não tem benefício. Por isso que a gente chama de política oligárquica. A oligarquia seria o poder de poucos. Os poucos estão no poder, certo? Então a política dos governadores, eu gosto de lembrar como uma política de panelinha. Mas vocês podem dar outros nomes, mas entendam que é algo bem restrito, certo? E com essa força que essas oligarquias estão tendo, os dois estados mais fortes economicamente e os estados que mais têm eleitores acabam tendo um acordo próprio dentro dessa política dos governadores, que é São Paulo e Minas Gerais, certo? Então nós também estamos inaugurando dentro da política dos governadores o que a gente vai chamar de política do café com leite. É aquele acordo onde um ano o paulista vai se eleger presidente
com a força que ele vai ter, inclusive, do apoio dos mineiros. E no outro ano, os mineiros vão se eleger presidentes com a força que eles tiveram dos paulistas. A gente vai ver ao longo da história, nas próximas aulas, que essa aliança entre São Paulo e Minas não era uma aliança tão homogênea, tá? Não era tão simples assim. Eles tinham vários atritos entre eles, inclusive, que acabou, né? Lá na frente essa política vai acabar. Mas entendam que nós estamos falando de um alto escalão da economia brasileira, certo? De uma força da economia brasileira, das oligarquias. A política do café com leite é importante que se fale aqui, porque é uma curiosidade interessante. Política do café com leite, porque em São Paulo você tinha a força dos cafeicultores, e em Minas Gerais você tinha a força dos cafeicultores. A gente fala política do café com leite só para diferenciar Minas de São Paulo, mas Minas era inclusive o maior produtor de café do Brasil, mais até do que São Paulo em alguns momentos, tá? A gente fala café com leite para poder dar essa diferenciada entre os dois. Estou vendo meu tempo dar uma diferenciada entre os dois. Porque o leite, gente, ele não se consumava numa grande força econômica. Por quê? Porque para você ter essa força econômica, você tinha que exportar o produto. Como que lá em 1902, por aí, você vai exportar leite, sabe? Com a tecnologia que você tinha na época, tá? Então era uma forma da gente só fazer essa diferenciação, tá? Minas produzia leite? Produzia, lógico que produzia. Mas Minas era forte também, principalmente, tá? No café, era a maior força do Brasil, certo? O governo de Campos Salles acabou em 1902, quando ele foi, né, ele apoiou inclusive o primeiro presidente aí para iniciar esse processo do café com leite, que vai ser o Rodrigues Alves, que vai ter muita conturbação no governo do Rodrigues Alves, e o Campos Salles faleceu em 1913, tá? Vítima de uma embolia cerebral, certo? Então tá aí o governo de Campos Salles, acho que tá bem definido aqui para vocês, tá bem caracterizado. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido essa aula, as questões aí do governo, espero que vocês tenham gostado. Amo vocês de coração, grande beijo, gente. Fui!